Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho mais da minha construção. Como eu tô recebendo bastante direct no meu Instagram perguntando como foi o início da minha construção, o que eu gastei, tudo que foi, então eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar um pouquinho mais para vocês de como foi o início do projeto, o que fez acontecer, metragem da casa, metragem do terreno. Então, se vocês gostaram já do vídeo, já clique em gostei, curte e compartilhe aqui, tá bom? E me sigam lá também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, tá bom? Da Isita Martins. Então, bora lá, gente! Então, a primeira coisa, assim, quando assim, eu vou contar desde o início lá que já vem. Então, o que acontece? Eu gosto muito de falar, vocês já perceberam, né? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito faladeira. Então, o que acontece? Bem lá no início, quando a gente veio comprar aqui o terreno, então, assim, a gente sabia que aqui a gente não poderia, como fala, construir de qualquer jeito, né? Não poderia. Aqui tem, tipo, uma regra por ser um loteamento, né? Tipo um condomínio. Então, aqui tem uma regra de como você deve construir sua casa, né? Então, eu gostei por esse fato, porque valoriza muito o bairro da onde a gente mora. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente fez, porque aqui, não sei em outras cidades se vocês conseguem fazer a construção sem o alvará. Então, a primeira coisa que você faz quando você começa a construir é fazer o que? A topografia do terreno. Muitas pessoas não fazem a topografia, mas no meu caso foi necessário por quê? Para o arquiteto fazer a planta da casa. Então, acho que assim, a planta é o principal. A planta é o principal para você iniciar o projeto da sua casa. Então você tem que procurar um arquiteto de confiança que ele vai cobrar por metro quadrado, ele vai cobrar pela metragem de área coberta da sua casa, então ele é cobrado desta maneira. Então o que acontece? Então você tem que fazer a topografia, é o primeiro passo. A topografia é em custo de uma média, na época eu paguei barato porque eu peguei numa promoção que o próprio loteamento fez. Então no nosso caso, a gente acabou pegando o contato do arquiteto que tinha aqui mesmo, como a gente mudou de uma cidade para outra, porque a gente morava em Mariporã. Então hoje a gente mora em Bragança Paulista. Então assim, a gente não conhecia ninguém e nem que seja de confiança. Então a gente precisava ter essa pessoa, alguém aqui que indicasse pra gente, quem não o proprietário do loteamento que fez isso, esse empreendimento, né? Então, o que aconteceu? A gente fez a topografia, ela custou em média de 200, a gente pagou acho que uns R$250, porque foi um desconto que eles deram pra gente, porque foi uma parceria. Então, aí a gente pegou, acho que gastou uns R$250, mas varia de 250 a R$400 a topografia, que eles vão fazer a medição do seu terreno e ver quanto que ele tem de caimento ou de declive. No nosso caso, tinha 5 de caimento. Nosso terreno, ele é 140 metros quadrados e a construção tem 131 metros, só para vocês terem uma noção. Então, o que acontece? Aí a gente contratou o arquiteto, ele cobrou também, acho que foi R$80, 80 ou 100 reais por área construída. Eu sei que a gente gastou por volta de uns R$1.800 só no arquiteto, tá? E aí ele faz a parte da planta, ele elabora a planta para você, ele que dá entrada na prefeitura para emitir o alvará para construção. O alvará, ele não tem prazo para você iniciar a obra e nem terminar. Ele é por prazo indeterminado. Então, assim, pode ficar despreocupado, porque a minha preocupação foi, putz, se a pessoa é um prazo de 2 anos, eu não construa em 2 anos e aí eu tenho que fazer tudo de novo o processo no alvará. Não precisa. E nesse caso, quando a gente faz a emissão do alvará, a gente também paga uma taxa para ter já a numeração da casa, porque com essa taxa paga é onde você vai dar entrada também na parte da elétrica, lá na casa, no negócio da luz, né? Porque aqui é Energisa, né? Em outro lugar é Eletro, então aqui é Energisa, aí vai dar entrada na Sabesp, então você tem que estar tudo com os documentos, tudo certinho, tá? Então a gente fez a planta, a gente falou mais ou menos como a gente queria a casa, você queria 2 quartos, 3 quartos, isso, aquilo, a gente foi passando nossas ideias, o que a gente queria, porque a gente queria uma coisa básica mesmo, nada muita coisa, porque até então nosso dinheiro era um pouco curto, né, curto, porque a gente tinha medo também de fazer uma estrutura muito grande e não ter como terminar a obra, então a gente fez bastante esforço. Também tem um link aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal falando de como eu ajuntei dinheiro, como foi esse processo. Se vocês quiserem, pode procurar aqui no canal que vai ter também como foi essa saga aí de conseguir, tá, o dinheiro.
Então, o que acontece? Aí faz o projeto, aí o arquiteto fez o projeto da planta, a gente aprovou, e aí a gente escolheu uma casa, então a gente queria uma casa térrea, só que aí o dinheiro que a gente ia gastar para tornar o nosso terreno, para fazer tipo térreo, ia ser o mesmo valor se a gente construísse um sobrado. Então foi por isso que a gente optou em um sobrado, por conta do valor que a gente ia gastar a mesma coisa, né? O arquiteto, ele tem propriedade para falar isso para você, do que os custos que você tem. Então, como que vai agir, tipo, compensa você fazer isso, compensa você fazer aquilo, então ele consegue te dar uma ampla abertura para isso. E aí você vai fazer a planta, você vai fazer a topografia, aí o alvará é o que demora mais para liberar. O nosso demorou acho que uns 4 meses, eu não me recordo mais, que já faz tempo. E aí que acontece? Depois disso, você vai pesquisar pedreiro. A gente pegou um pedreiro daqui da região, a gente fez orçamento com outros. Então, o que acontece? A gente pegou um pedreiro aqui e a gente fechou por empreitada. Então, o que acontece? Eu acho que saiu muito mais barato do que você fechar o valor total da casa. É uma dica. E assim, conforme você vai tendo o seu dinheiro, você vai fazendo. Assim, eu achei que saiu bem mais barato. Porque tem gente que o pedreiro cobra, vai tipo, eu cobro minha mão de obra pra levantar, fazer isso, aquilo, X. No meu caso, se eu não me engano, eu não me recordo mais, que eu tenho que pegar, eu tenho uma pasta com os valores tudo certinho, mas eu não me recordo muito bem tudo que eu gastei, mas eu vou falar um pouco do que eu me recordo. Então a gente chegou, depois que liberou o alvará, tudo, a gente conversou com o pedreiro, e o pedreiro, eu falei pra ele, a gente quer primeiramente levantar a casa, bater a laje e fazer a escada. Quanto que você me cobra? Ele falou, olha, faz o seguinte, só pra levantar. Eu falei, na verdade, só levantar e bater a laje. Ele, eu faço um valor bom pra vocês. Eu levanto pra você, bato a laje, porque 2 lajes, bato a laje, faço a escada, porque geralmente os pedreiros cobram escada à parte, no meu caso ele já pôs incluso, e também coloco o telhado pra você. E aí eu fiz um contratinho, né, com o valor que a gente acordou e da maneira que a gente queria pagar, porque a gente pagou conforme a obra foi andando. Aí ele falou pra mim que ficaria pronto isso durante 6 meses. E aí ele falou que cobrava, acho que 25 mil, se eu não me engano, a mão de obra. Não me recordo, mas acho que foi 25 ou 30 mil, não me recordo. Mas acho que foi 25 mil reais que o pedreiro cobrou para fazer esse serviço. E aí, como a gente já tinha o dinheiro guardado, a gente falou, vamos fazer. E aí eu fiz o contratinho e aí a gente falou, então a gente vai fazer o quê? Deu 25 mil, vai ser em 6 meses que você vai me entregar isso pronto? Então vamos dividir em quanto tempo, em quantas semanas vão ter até esse período, e a gente vai pagando X por semana. Então a gente dava 1.100 por semana pro pedreiro, tá bom? Então aí que acontece? A gente pegava e ele foi fazendo essa obra e a gente ia dando por semana, então deu 25 mil. Depois a gente foi na parte do quê? A gente fez o gesso primeiro? Não me recordo se a gente fez o gesso. Mas o gesso compensa muito. Eu não reboquei a parte de dentro da minha casa. Por quê? Se eu rebocasse, eu ia gastar muito com cimento e a mão de obra do pedreiro, porque a mão de obra para rebocar é caro, fora que cimento também não é barato. E aí você tem que comprar areia, você tem que comprar pedra não, areia, cimento, e tem que ser uma areia mais fininha, porque dentro não pode ser aquela areia grossa, senão fica aquele reboco horrível. Então, assim, tem tudo isso, tem dicas para você se manejar aí na sua obra. Então, o que acontece? A gente pegou e fez o orçamento do gesso. Então, a minha casa é grande, né? É grande. Então, a gente fez o gesso, a gente fez a sanca da sala e o teto rebaixado da cozinha. Na casa inteira, a gente passou gesso, sabe? Que é na casa inteira. Até na churrasqueira, na lavanderia, tem gesso. A gente gastou R$7.500. Então, assim, eu não acho caro, porque assim, já tava com a mão de obra inclusa, com material incluso, e a gente não gastou nada a mais que isso. Se eu fosse mandar rebocar tudo para depois passar massa corrida ou gesso, eu ia gastar o gesso, a mão de obra do gesso, eu ia gastar a mão de obra do pedreiro para poder rebocar dentro da minha casa, e eu ia gastar também no cimento, na areia, então compensou muito mais. E fica uma parede lisinha, sem imperfeições, então compensa bastante. E depois disso a gente rebocou por fora, que foi onde a gente gastou muito. Ele cobrou por metro quadrado com a mão de obra, só que a gente gastou por volta de uns R$10.000 de mão de obra para rebocar a parte de fora da casa. Esse foi muito
caro. E a gente gastou também, acho que uns 10 mil reais. Eu não sei se foi 6 ou 10 mil reais para colocar os pisos na casa inteira. Que a gente também, tudo a gente foi fazendo pago por partes, né? Então a gente via, tem o dinheiro para fazer, então vamos fazer. Fora isso, o material. Então o material a gente gastou depende, para comprar os pisos a gente gastou 10 mil reais. Para comprar a fiação, a gente gastou, mas fiação não é caro. Eu achei que era a parte mais cara, era elétrica, mas eu não achei. A gente pagou para fazer elétrica da casa toda, foi acho que R$ 1.300 a mão de obra. Gastamos mais ou menos o mesmo valor na fiação da casa, nas coisas dos fios. Então eu não achei caro. E aí teve o portão foi R$ 4.500, que é o mais caro assim, que a gente teve que gastar. E o bom assim, que muitas coisas que a gente comprou, a gente parcelou. Então assim, material, a gente acabou parcelando o material. Algumas coisas a gente pagou à vista porque a gente tinha o dinheiro, né? Tem alguns detalhezinhos que ainda falta terminar. Mas assim, de material, a gente também gastou uns 50 mil reais de material, em geral, assim, de cimento. Deve ter sido mais, 50, 70 mil reais. Mas os parcelamentos, que eu nem sei qual foi o valor, que eu tenho que olhar as notinhas para ter certeza, mas a gente gastou bastante. Então eu acho que para construir uma casa em média, você vai gastar por volta de uns 130, 150 mil reais. Eu acredito que seja esse o valor que você vai gastar. Mas tudo isso depende muito, muito do material que você vai usar. Eu vou usar porcelanato. Eu vou usar um piso mais em conta. Então tudo isso vai variar no seu orçamento. E tem lugar que nem eu comprei meu material na Casa Verde aqui em Bragança, em alguns que eu comprei aqui. E os pisos aqui, eles me deram um mega descontão, um mega desconto. Então assim, quando você tá com dinheiro assim na mão para você comprar as coisas, compensa você tipo pechinchar para poder ter desconto. Então, tipo assim, a gente, bastante coisa, a gente pediu desconto, a gente conseguiu desconto. Então, assim, você gasta. Tem os vidros também, eu gastei nos vidros uns 6 mil reais para colocar as portas de correr de vidro, as janelas de vidro, porque aqui em casa é tudo vidro. Tudo vidro. As únicas portas que são de madeira são dos quartos, do banheiro e a porta de entrada. O resto é tudo vidro. É vidro aí tem a escada, a escada foi mais R$ 2.500. Então, se você juntar todos esses valores, aí você vai ter mais ou menos a média de quanto que você vai gastar para sua obra. Então, geralmente vai variar muito. Eles falam que geralmente o custo da obra é questão de que de R$ 1.000 por metro quadrado, uma coisa assim. Então, cada metro quadrado ele se baseia por R$ 1.000. Pode variar para mais ou para menos. Tudo depende do que você vai usar na sua obra. Mas assim, o início da obra se começa nisso. Então você tem que ter um planejamento. Você tem que se planejar. Eu sou uma trabalhadora normal, meu marido também é trabalhador. Então assim, você tem que se planejar durante um certo tempo, poupar bastante para você conseguir. Se é esse o seu objetivo de ter sua casa própria, construir, você tem que se dedicar muito. Não é fácil, é assim, graças a Deus eu não tive muito problema essa questão de obra. A única coisa que eu tive problema foi a questão da calha, que eu paguei o serviço e o cara não terminou até hoje. Falta ainda colocar calha ali na parte do portão, uma parte no telhado. Então eu paguei o serviço e ele não terminou. Então são coisas, uns imprevistos que acontecem. Eu acho que todo imprevisto acontece em qualquer obra. Acontece imprevisto, acontece alguma coisa que não ficou do seu agrado. Sempre tem, tá? Mas assim, nada é impossível. Se você tem vontade, se você acha que você vai conseguir, se você acha que todo esforço, todo sacrifício vale muito a pena, corra atrás dos seus objetivos. Não deixe que ninguém fale pra você que não vai dar certo, porque depende de você, não vai depender daquele que falou pra você que não vai dar certo, entendeu? Então assim, em média você vai gastar esse valor, tá bom? E acho que é isso, gente, assim, eu não tenho muito o que falar porque eu não tenho os valores exatos, não me lembro mais, porque já faz um certo tempo que eu terminei de construir, já tem 6 meses que eu moro hoje na minha casa. Então, assim, eu ainda tenho dívidas da casa, da construção, então eu não sei te dizer ainda quanto que eu gastei, assim, em torno do quanto que eu gastei, mas alguns valores eu me recordo do quanto que eu gastei, eu falo pra vocês como que foi. E é isso, gente, se vocês gostaram das dicas que eu dei aqui pra vocês da construção, espero que tenha te ajudado, espero que tenha aberto sua mente referente aos valores que você pode ser que gaste, pode ser que vocês não gastem esse valor, porque varia muito do que você vai querer para tua casa, se você vai querer
quantos banheiros você vai querer, quantos quartos você vai querer, mas acredito que a parte mais cara é o acabamento. Eu acho que levantar não é tão caro a casa, não fica tão caro, sai muito barato. O que gasta bastante é a fundação. E uma dica para vocês, se vocês vão construir, não sei se você vai construir sobrado ou não, mas vale muito, muito a pena se o seu pedreiro sabe trabalhar com bloco estrutural. É uma dica que eu dou para vocês, porque esse bloco estrutural você economiza na coluna, porque ele é um bloco que aguenta estrutura, aguenta peso. Então, assim, ele é um bloco mais liso, porque as ferragens é umas ferragens bem fininha que vai no meio do bloco. Então, se você usa aquele bloco normal, convencional, aquele cinzinha, que eu não sei o nome dele, que é o bloco normal, então, de 20, de 30, sei lá, que tem as numeração, ele você acaba gastando mais porque você tem que fazer coluna nele. Então, você gasta muito mais. Então, assim, nessa parte, assim, da coluna, nesse bloco, você economiza mais. E o estrutural você economiza mais, e no bloco convencional você gasta mais. É até mesmo para rebocar, porque o bloco estrutural não suga tanto cimento que nem o bloco convencional. É uma dica que eu dou para vocês. Espero que isso tenha aberto a mente de vocês, tenha solucionado as suas dúvidas. E é isso, gente. E uma coisa que eu digo, nunca desista do seu sonho, porque para ele ser realizado, só depende de você, de mais ninguém, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!